Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o presbítero Cosme. Boa noite, igreja. A paz do Senhor seja com todos, amém? Quero convidar a amada igreja a abrir a nossa Bíblia, o nosso livro sagrado, o livro de João, Evangelho de João, capítulo 11. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 25. Todos acharam? Amém? Então vamos ler juntos aqui. Versículo 25 do capítulo 11 de João diz assim: Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vou ler e convido a igreja a repetir comigo. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê que Deus vai falar conosco através dessa palavra? Coloca a sua Bíblia sobre o seu assento. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda bem forte. Você não está aplaudindo o homem, está aplaudindo ao próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Senhor, venha visitar a tua igreja nessa noite, meu Deus. Fale poderosamente para cada pessoa que aqui está. Que seja o teu Espírito Santo nesse lugar. Toma a boca do pregador e fale à tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Pode se sentar. A mensagem que eu trago para vocês nessa noite é sobre manter a sua fé, manter a sua fé em meio à adversidade, em meio aos problemas que acontecem na nossa vida. Algumas pessoas, quando vem o mal sobre a vida delas, elas começam a se desesperar e começam a buscar tudo e a todos para que possam lhe ajudar. E muitas pessoas se esquecem de Deus nessa hora. Algumas se apegam a Deus de tal maneira que se convertem, adoram a Deus e continuam na presença deles e se fortalecem. Mas eu quero falar para aquelas pessoas que abandonam a Deus. Existem essas pessoas. E há duas situações de adversidade que eu quero trazer para vocês nessa noite. Uma é a adversidade financeira. Quando a gente está numa situação muito ruim financeiramente, o que Deus faz para que a gente continue firme na presença dele? E a outra situação, a outra adversidade é algo mais pessoal. É quando a gente perde um ente querido. É quando a morte bate na nossa casa. Também muitas pessoas se desesperam e algumas até abandonam a Deus perguntando por que isso foi acontecer. Então, eu separei essas duas adversidades para a gente poder mencionar ela aqui hoje nessa noite. Amém? Então, vamos abrir aqui o livro de João. Ainda no livro de João, no capítulo 6. Capítulo 6 de João, do versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 15. Amém? É a multiplicação dos pães e dos peixes. Olha que situação financeira estavam vivendo aqueles discípulos naquela época e como que Jesus fez a coisa mudar diante dos olhos deles. Vejamos aqui, capítulo 6, versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Versículo 2. Seguia-o numerosa multidão,
porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Versículo 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Vamos dar uma pausa aqui. Muitas pessoas daquela época, vendo as maravilhas que Jesus fazia, as curas dos enfermos, os milagres que Jesus fazia, chama a atenção da multidão. As pessoas vendo aquilo ficaram curiosas. Quem é esse homem que faz esses milagres da parte de Deus? Quem é esse homem que tem curado enfermos, paralíticos desde o nascimento, cegos desde sua infância? Como pode? Como pode esse homem fazer tamanhas maravilhas? Então a multidão curiosa começou a seguir Jesus. E aqui no versículo 5, então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, um dos seus apóstolos, um dos seus discípulos, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Jesus, vendo aquela multidão seguindo ele subiu no monte e viu que ainda era muito grande aquela multidão, e fala para Filipe: Filipe, como que a gente vai alimentar todo esse povo? Onde que agora, nesse momento, a gente pode comprar pães o suficiente para alimentar todas essas pessoas? Como era antigamente, também é nos dias de hoje, as padarias, os mercados que vendem pães são limitados. Você não chega numa padaria e fala assim: eu quero 1000 pães. Não vai ter 1000 pães naquela hora à sua disposição. Ainda vai ter que ser fabricado, demora. Você não pode chegar na padaria ali da esquina e falar: eu quero 5000 pães. Não vai ter. Entende a situação? É isso que Jesus está falando para Filipe. Onde poderemos comprar pães para alimentar toda essa multidão? Ele fez isso para testar Filipe. Ele queria saber da fé do Filipe, porque Jesus já sabia o que estava para fazer. Versículo 7. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Filipe então está preocupado com dinheiro. Ele vai falar: Jesus, mesmo que tivéssemos 200 denários, ainda não seria o suficiente para toda essa população comer. Eu fui pesquisar, e 200 denários nos dias de hoje, pastor Ronaldo, equivale a 20 mil reais. Imagina você desembolsar 20 mil reais no seu bolso para alimentar pessoas que você nem conhece. E onde eles conseguiriam pães suficiente para alimentar toda essa gente? Versículo 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente, será que isso vai dar para tanta gente? André está falando para Jesus: olha, tem um rapazinho ali, ó, ele está com um cesto de 5 pães e 2 peixinhos. Mas será suficiente para essa gente toda? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Eram ali quase 5.000 pessoas. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles. E também, igualmente, os peixes, quanto queriam. Veja, Jesus vai fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, não um para cada um, mas para quanto cada um quisesse. Diz aqui, ó, quanto queriam. Não foi um para cada um. Jesus não pegou a cesta e multiplicou em 5.000. Ele multiplicou muita coisa. Havia
Havia pessoas que pegavam 2, 3, 4, 5 pães. Havia pessoas que pegavam 1, 2, 3, 4, 5 peixes. Ele não multiplicou um para cada um. A multiplicação que Jesus vai fazer, esse milagre vai acontecer, vai do que aquele povo precisava. Jesus faz a obra. Alô, som. Alô, som. 1, 2. Amém. Jesus, quando faz a obra na nossa vida, Ele faz além do que é suficiente. Eu preciso de um salário para sustentar a minha família, Senhor. Jesus vai te dar além do que você precisa. Jesus vai apresentar um milagre na nossa vida e basta a gente crer. Tão grande e maravilhoso que vai além da nossa necessidade. Para que o milagre que vai vir sobre a nossa vida, a gente possa estender para o próximo. Quando Jesus faz um milagre na nossa vida, a que a gente precisa fazer é testemunhar o milagre. É vir diante de outras pessoas e dizer: olha o que Jesus fez na minha vida, me curou, me prosperou. Mas para quê? Para que você também possa levar a palavra de Jesus para outras pessoas, para que a que veio na sua vida possa ajudar as pessoas que estão próximas a você. Ele vai multiplicar 5 pães e 2 peixinhos, alimentar mais de 5.000 pessoas, além de 1 para 1. Não foi um pão para cada pessoa, foi além. Não foi um peixe, foi além. Versículo de número 12. E quando já estavam fartos, as pessoas já não aguentavam mais, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O milagre que Jesus faz não se perde. O milagre que Jesus faz não fica pelo caminho. Ele não abandona a obra que ele começou. Se sobrar, ele vai mandar recolher. 13. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, que haviam comido. Versículo 14. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir. Com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. As pessoas viram aquilo e ficaram maravilhadas, ficaram espantadas com o milagre que Jesus fez. Como que ele fez surgir pães para alimentar 5.000 pessoas e ainda sobrar? Como que ele fez multiplicar peixes para 5.000 pessoas e ainda sobrar? Sobrou porque Deus é maravilhoso, irmãos. A obra que Jesus quer fazer é maravilhosa. E veja uma coisa: onde estava a fé dos discípulos nesse momento da adversidade? Eles viram milagres de Jesus, viram Jesus curar, viram Jesus andar sobre as águas, e no momento da adversidade ficaram em dúvida. E agora? Irmãos, se uma pessoa que anda ao lado de Jesus teve dúvida, ficou ansioso, ficou nervoso, imagina nós que não vemos os nossos olhos. Aqueles que ali conviviam com Jesus, no momento da adversidade, no momento em que viram uma situação que não podiam controlar, não podiam resolver, falaram com Jesus, mas não sabiam o que iria acontecer, não tiveram fé. Mesmo estando ao lado de Jesus, eles duvidaram. Irmãos, a nossa fé vai além daquilo que a gente vê. A nossa fé precisa estar sempre em Jesus, que tudo pode fazer. Ele pode mudar toda e qualquer situação. Aqui
aqui era uma coisa financeira. Eles não tinham dinheiro para comprar esse pão e nem mesmo havia um lugar para comprar esse pão. Mas Jesus fez surgir o pão da onde não se podia surgir. Do meio de 5 pães surgiu o pão para alimentar 5.000 almas. Do meio de 2 pães, 2 peixes, surgiu um peixe para alimentar 5.000 almas. Jesus é maravilhoso. Você está passando um problema financeiro? Você está passando uma dificuldade que você não consegue enxergar a situação? Você está passando uma dificuldade que você não consegue enxergar a solução desse problema? Entrega na mão de Jesus. Entrega na mão de Jesus e Ele pode mudar tudo. Eu estou desempregado, eu estou desesperado para alimentar minha família. Eu preciso de um salário, Senhor, eu preciso de um emprego. Deus vai te dar um emprego, irmãos. Creia. Jesus vai te abençoar mais do que você precisa. Porque a obra que Jesus faz, irmãos, Ele não deixa sobrar aí fora, não. Ele vai entregar na sua vida. E a sua vida vai servir para que outras pessoas também sejam abençoadas. Amém? Então, na nossa vida financeira, creia, Jesus fez surgir 20.000 reais, que era o que eles precisavam naquele momento. Jesus fez surgir dos pães e dos peixes. E Deus pode fazer isso na nossa vida também. Os milagres passaram quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ao contrário, agora os milagres multiplicaram, porque agora se torna onipresente. Naquele momento ali, Ele só estava naquele lugar. Hoje, Ele está aqui nessa igreja, está em toda e qualquer igreja, está na mente e na vida de qualquer pessoa que esteja falando com Ele nessa noite. Jesus está presente em nossa vida em qualquer momento, basta você crer. Outra situação, outra adversidade que uma outra pessoa vai passar, que a gente vai ver que Deus mudou. E vamos ver como é que foi essa história lá em 2 Reis. Abra comigo. 2 Reis, capítulo 4. Amém? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Vamos falar sobre Eliseu e a sunamita. Bem, diz assim, versículo 8: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica. Olha o detalhe, o problema dela não era financeiro, ela era rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Aconteceu que Eliseu era um profeta de Deus. E toda vez que Eliseu passava na porta dessa mulher, que era rica, ela dizia: vem cá, Eliseu, coma pão na minha casa. Vem, Eliseu, venha comer pão conosco, venha comer pão com a minha família. Venha que eu vou te alimentar. Venha, Eliseu, venha na minha casa. E de tanto constranger Eliseu, ele passou então a ir na casa dessa mulher e comer pão. Diz aqui: e todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Versículo 9: ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Ela teve uma visão espiritual sobre a vida de Eliseu. Ela viu o profeta e falou: esse aí é homem de Deus. Falou para o marido dela: tá vendo? Esse homem aqui, que passa aqui sempre na nossa porta, é homem de Deus. Versículo 10: façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma candeeira e uma cadeira. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Olha só o pensamento dessa mulher rica. Além de oferecer pão, ela pensou: eu vou fazer um quarto aqui em cima, vou colocar uma cama, uma cadeira, uma candeeira, e ele vai poder ficar na minha casa. Esse homem de Deus que sempre passa aqui na minha porta e come do meu pão,
agora vai poder ficar na minha casa. Uma obra pequena, vamos fazer essa obra para que esse homem possa pousar aqui na minha casa. Versículo 11. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço Geazi. Geazi era a pessoa que ajudava Eliseu, né? Era como se fosse o seu menino, aquele que estava sempre com ele, seu aprendiz. Estava com ele o moço Geazi. Chama esta sunamita. Ele falou: Geazi, vai lá chamar essa sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Versículo 13. Este dissera ao seu moço: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Olha que sabedoria dessa mulher. Eliseu impactado com o que ela estava fazendo. Eliseu impressionado que aquela mulher toda vez lhe oferecia pão, fez um quarto para que ele pudesse ficar sem cobrar nada, sem cobrar absolutamente nada. Ele falou: ô Geazi, vai perguntar para ela o que ela precisa. Vamos ver como a gente pode abençoar essa mulher. Eu tenho acesso ao rei, eu tenho acesso ao comandante do exército. Pode ser que ela esteja precisando de alguma coisa. Vai lá, pergunta a ela. Olha o que ela vai responder: habito no meio do meu povo. Sabe o que isso quer dizer? Eu não preciso de nada não. Eu sou igual a todo mundo aqui. Eu não quero privilégio nenhum. Não é eu oferecendo a você as coisas boas dessa terra que eu quero alguma coisa em troca. Eu estou fazendo isso porque eu sei que você é homem de Deus. Ela não queria nada em troca, ela não queria favores, ela era rica. Então disse o profeta: que há de se fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filho, e seu marido já é velho. Geazi percebeu que com toda a riqueza que aquela mulher tinha, ela não precisava de favores, não precisava de nada, mas ela não tinha filho. E ele vai falar isso para o profeta. Então disse Eliseu: chama. Chamou ele e ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Vai falar para ela: ó, de hoje, daqui a 1 ano, tu vai abraçar um filho, tu terás um filho, tu serás abençoada com um filho. E ela, preocupada porque o seu marido já era velho, preocupada que provavelmente a Bíblia não fala, mas provavelmente ela também já era de idade, ela falou para o profeta: não mintas para mim, não me dê esperanças que não se possa cumprir. Foi essa a resposta que ela deu para Eliseu. Mas aconteceu, no versículo 17, concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. A palavra se cumpriu. A palavra foi: daqui a 1 ano tu terás um filho. E aconteceu. Ela concebeu, mesmo na velhice do seu marido, ela concebeu e teve um filho. E olha só como a história vai desenrolar. E a coisa vai chegar no que eu estou querendo dizer, que é no momento da adversidade como devemos agir. Versículo 18. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, estava trabalhando. Versículo 19. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o para sua mãe. Ele o tomou e levou para sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. O menino que Eliseu havia, o filho que Eliseu havia falado que a mulher teria, cresceu, foi até o pai, sentiu dores de cabeça, o pai mandou voltar para a mãe, e nos joelhos da sua mãe, na presença de sua mãe,
ele morreu. A mãe perde o seu filho, que até então nunca teve. Foi preciso o profeta estar na casa dela. Foi preciso a palavra do profeta anunciar a bênção sobre a vida dela. A bênção se materializou e a bênção morreu. É assim que Deus age? A bênção que Deus manda para a nossa vida se acaba assim? Vamos ver como é que foi a atitude dessa mulher. Versículo 21. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Ela levou o menino lá em cima, lá no quartinho que ela havia feito para o profeta, colocou o menino deitado na cama do profeta e saiu. 22. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços a uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. O homem ainda não sabia que o menino tinha morrido. Versículo 23. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Olha só que interessante. Ela vai dizer para o marido: eu vou lá no profeta, tá? Ah, mas você vai lá fazer o quê? Hoje não é dia de culto. Hoje não é dia de nada. Hoje não é dia de festa. Hoje não é momento de estar na presença do profeta. Hoje não é dia de estar na igreja. O que você vai fazer lá? Ela disse para ele: não faz mal, vou lá assim mesmo. Irmãos, quando a gente está na nossa diversidade, quando a gente está com os nossos problemas, a gente também tem que procurar o homem de Deus. A gente tem que buscar o nosso pastor para ouvir o nosso conselho, para ouvir o conselho do pastor. Se você crê que o pastor da tua igreja é um homem abençoado, é um homem que prega a palavra que vem do alto, é um homem de intimidade com Deus, com quem que você tem que falar? Não é com ele? Não é com o teu pastor? Foi o que a mulher fez. No momento da adversidade ela falou: vou procurar o profeta, vou lá falar com ele. E o marido tentou fazer com tudo que ela não fosse, porque não era igreja, não era momento de estar com ele. Assim: não faz mal, vou lá assim mesmo. Versículo 24. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo? Com teu marido? Com teu menino? Ele falou: vai lá, Geazi, pergunta para ela se está tudo bem. Vai lá e pergunta se está tudo bem. Geazi chegou nela e perguntou: como vai teu marido? Como vai as coisas? Como vai seu filho? E ela respondeu: tudo bem. O menino tinha morrido. Por que ela vai falar para Geazi que vai tudo bem? Porque o problema que ela estava passando não era para falar para qualquer um. A adversidade que ela estava passando não era para expor para todo mundo. Ela queria falar com o profeta. Era com o profeta que ela queria falar. Tem muita gente que expõe a sua vida nas mídias sociais, coloca tudo lá: separei, casei, divorciei, e nasceu e morreu. Coloca tudo na rede social, mas não fala com Deus, não busca Deus. Estou desempregada, vou colocar aqui na rede social. Tem rede social para procurar emprego. Por que você vai colocar na rede social de fofoca? Vai buscar Deus, vai buscar o profeta, vai buscar o pastor da tua igreja, vai falar com ele. Ele tem uma palavra do alto para você. E mesmo que muitas pessoas venham perguntar, você vai dizer: tá tudo bem, porque não interessa. Muitas das pessoas vêm até nós por curiosidade, só curiosidade. Como é que está teu filho? Para saber como é que está a tua vida, a tua casa. Ninguém está preocupado com a tua vida particular, irmão. Ninguém está preocupado com o que você passa na tua casa. É você e Deus. É você e o teu pastor. É você e o homem de Deus.
É você e aquele que tem ensinamento do alto para a tua vida. É você e Jesus Cristo, irmãos. Não sai contando a tua vida para todo mundo. Vai falar com o teu Deus. Bota o teu joelho no chão. Está na adversidade, está no momento difícil, fala com o teu Deus. Amém? Ela disse para Geazi: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe aos pés. Então ele chegou a Geazi para abraçá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu. Olha o que ela vai dizer para o profeta. Disse ela: pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Ela foi cobrar o profeta: eu te pedi um filho? Eu não falei para você: não me enganes? Disse o profeta a Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém nas suas, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o bordão sobre o seu rosto do menino. Ele vai dar uma ordem para Geazi: vai lá na casa e você vai colocar o meu bordão, que seria uma vestimenta dele, e coloca sobre a vida do menino. Se alguém perguntar, se alguém te saudar, não olhe para ninguém. A tua missão é salvar o menino nessa hora. Vai lá. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Ela não queria que Geazi fosse, ela queria que o profeta fosse. Ela não queria que um auxiliar fosse resolver o problema dela. Ela queria que o próprio profeta, o representante de Deus ali naquela hora, fosse com ela. 31. Geazi passou adiante deles e pôs o botão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu. Ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Geazi chegou primeiro lá na casa, colocou o botão ali no olho do menino, fez tudo conforme o profeta falou, mas o milagre não aconteceu. O menino não teve reação, ele não despertou. Então ele foi falar com o profeta. Versículo 32. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, e ambos, ele e a mulher, veja, e ambos orou ao Senhor. Subiu a cama, deitou sobre o menino, pondo a boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos deles, e as mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a carne do menino, aqueceu. Então se levantou e andou o quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. O milagre aconteceu. O profeta foi lá na casa da mulher, orou a Deus, aqueceu o corpo do menino, e o menino expirou 7 vezes, abriu os olhos e ressuscitou. Veja, ressuscitou no Antigo Testamento, algo raro. A gente vai aprender muito sobre ressuscitação no Novo Testamento, com o poder de Jesus. Mas aqui o profeta vai ressuscitar com o poder de Deus. O profeta não é Jesus Cristo. O profeta é um homem que anda com Deus. Nós podemos realizar milagres e maravilhas. Basta a gente crer. Basta a presença do Senhor. Basta ter comunhão com Ele. Basta ter uma vida com Ele. Basta andar na presença dEle. Não duvide do poder que Deus tem. Não duvide do poder que Jesus tem. Tenha fé. Os discípulos duvidaram: como vamos alimentar essas pessoas? E Jesus fez um grande milagre. Levou ela até o profeta de Deus, e o profeta realizou um milagre. A fé dessa mulher foi o start para esse milagre. Foi a dedicação dela. Foi
o saber e a sabedoria dela de querer falar com o profeta e não com qualquer pessoa. Falar com a pessoa certa, no lugar certo. Deus vai agir na nossa vida, na igreja e na presença de Jesus Cristo. Amém, igreja? Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou-se em terra e tomou o filho e saiu. O milagre aconteceu. Deus operou na vida daquela mulher que tinha perdido o próprio filho. Mas como foi o agir dela em meio à adversidade? Ela se desesperou. Ela saiu contando para todo mundo. No momento da dificuldade, o que ela fez? Vou lá falar com o profeta. Vou lá falar com aquele homem. As pessoas perguntaram: vai tudo bem? Vai tudo bem? Eu quero falar com ele. É com ele que eu quero falar. É com o homem de Deus, aquele o qual eu abri a minha casa e ofereci a minha casa, aquele que eu alimentei com o meu pão, aquele que eu darei um quarto para morada. É com ele que eu quero falar. Como é que está a sua casa? Está aberta para Jesus? Tem lugar na sua casa? Tem lugar no seu coração? Tem alimentado Jesus na sua vida? Sabe como a gente alimenta Jesus na nossa vida? Lendo a palavra. Temos que alimentar o espírito da fé. O espírito da fé a gente alimenta com a palavra de Deus. Eu já ouvi uma pregação uma vez que o pregador disse: há dois seres dentro de nós, um ser maligno e um ser que serve a Deus. Quem você tem alimentado? O que você tem colocado para dentro da sua vida? O que você tem atraído para você? Se são coisas mundanas, o teu lado maligno está crescendo. Se são coisas espirituais vindas da parte de Deus, o teu espírito com Deus está sendo alimentado. Temos que alimentar Jesus na nossa vida. É lendo a palavra, é estando na igreja, é falando com o profeta, é falando com o pastor, é falando com os irmãos que podem nos ajudar, irmãos da fé, não o irmão mundano. A gente tem amigos de infância, a gente tem amigos na escola, a gente tem amigos no trabalho. Mas quando você estiver em adversidade, busque um homem de Deus. Busque alguém que possa falar de Deus na tua vida. Busque alguém que dá uma solução para o seu problema. Não fica aí falando para todo mundo, ninguém vai resolver o seu problema. É você e Deus. E eu quero fechar a pregação voltando lá em João capítulo 11. Foi o primeiro versículo que a gente leu. João 11, versículo 25. Amém? João 11, 25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Você crê nisso? Crê que ainda que você morra, viverá na eternidade com Deus? Então vamos aplaudir a Deus, vamos aplaudir a Jesus, vamos se colocar de pé, glorificando e exaltando o nosso Deus, que a presença dele é ainda. Crendo nele, nós viveremos na sua presença. Ainda que não haja nenhuma solução, ainda que não resolva-se nada, ainda que venhamos perder a nossa vida, é na presença dele, na eternidade, que nós vamos viver. Amém, igreja? Vamos pôr a mão no nosso coração, vamos falar com Deus, vamos falar com o nosso Senhor, aquele que pode solucionar todo e qualquer problema da nossa vida. Basta a gente crer. Nós vimos duas situações aqui de adversidade, uma financeira e uma de morte, perda da vida.
e da vida de uma criança. E nós vimos Deus operar milagrosamente nas duas situações, na diversidade dos discípulos e na diversidade da mulher que queria um milagre para a sua vida. Ela tão somente queria servir, mais nada. Ela era rica, abençoada, tinha tudo o que queria. Ela só queria servir a Deus. Ela só queria entregar a Deus aquilo que Deus merece. Ela só queria abençoar o homem de Deus. E veio, o inimigo tentou tocar na vida dela e destruir. O inimigo tentou destruir a fé dela. Porque quando uma mulher se torna mãe, todo o amor e dedicação passa para o seu filho. Todo. E o inimigo foi lá e tocou. E ela disse: não vai ficar assim não. Eu vou falar com o profeta, eu vou falar com Deus Todo-Poderoso, e Ele vai agir na minha vida e o milagre vai acontecer. Amém? Vamos colocar a mão no coração, vamos falar com Deus. Quero convidar a evangelista Rosiane a estar fazendo essa segunda oração. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e Criador da terra, Deus que levanta homens nessa terra para falarem da Tua palavra, para falarem da Tua verdade, para abençoarem o povo através da mensagem, da pregação do Evangelho. Deus que tem levantado mulheres para louvar e engrandecer o Teu santo nome, para que através de suas vidas Deus se manifeste poderosamente a ponto de que outras almas venham se converter. Deus, Tu és maravilhoso, santo e poderoso. Pai, é na nossa adversidade, é no momento da nossa fraqueza que o Senhor se faz forte. É quando não podemos mais, é quando não há mais solução, é quando não vemos uma solução na nossa frente, não há. O Senhor se manifesta com o seu poder e o seu milagre acontece diante dos nossos olhos. Mas és Tu, Deus, que traz a bênção sobre a vida de cada pessoa que aqui está. E como na multiplicação dos pães e dos peixes, nós não vamos receber só um pedaço ou só uma porção, nós vamos nos fartar da bênção. Nós iremos nos fartar do seu milagre, a ponto de que hoje saibam que o Senhor existe e que o tempo irá se transbordar a ponto de outras pessoas começarem a se perguntar: quem é esse homem que está fazendo isso na tua vida? Quem é esse homem multiplicando a sua vida, bênçãos e milagres e maravilhas? Eu também quero conhecer o propósito do Senhor. É pregar a Tua palavra, é trazer a esperança para aqueles que não têm, é trazer a Tua paz, o Teu Espírito Santo, meu Deus. Visita a Tua igreja nessa noite. Venha, ó Espírito Santo, sobre a nossa vida, venha sobre nossas almas, venha nos libertar das amarras do maligno. Venha, Senhor, ser o Senhor da vida. Tão somente queremos Te servir, Pai. Tão somente queremos Te oferecer o pão, Te oferecer morada em nossos corações. Tão somente queremos ter o Senhor em nossas vidas. Vai falando com Deus, Deus. Vai falando com o Senhor. Vai adorando o Deus Todo-Poderoso. Preparado a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando,
ou três ou mais, encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Nós queremos confiar, não queremos duvidar jamais. Oh Deus, aumenta a nossa confiança em Ti, meu Deus. Nós precisamos, aleluia. Só Tu. Só Tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como. Só Tu és santo, não há outro como, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus. Por isso, meu Deus, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu. Tu és suficiente, Jesus. A Tua graça nos basta, Pai. Confiar em Ti, meu Deus, é o nosso maior prazer. Aleluias. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluias.